Olá, tudo bem? Eu tenho certeza que você está buscando informações para poder ficar seguro na sua tomada de decisão, porque quando você tomou conhecimento que pode haver o fim da estabilidade para alguns cargos, você que está estudando para concurso público, o quê? De orelha em pé. Então, nesse vídeo nós vamos falar todos aqueles cargos que vão manter a estabilidade, exatamente para você conhecer, exatamente para você tomar sua decisão e continuar nos estudos, tá? O tema reverberou muito após a decisão, ocorreu no dia 6 de novembro pelo STF, em que ele reconheceu que há possibilidade de ter o regime jurídico único e o regime, o tratamento seletiva de ingresso no concurso público, tanto para a União, Estado, Distrito Federal e municípios, tá? E isso gerou um burburinho, porque, caramba, vai acabar a estabilidade? Sim, vai acabar a estabilidade para alguns cargos, mas outros vão manter. E é exatamente isso que eu quero falar com você, tá? Você que ainda não me conhece, preciso me apresentar. Meu nome é Jefferson Rosa, fui aprovado 2 vezes no concurso da Receita Federal, fui sargento paraquedista do Exército Brasileiro e hoje eu auxilio pessoas a conquistarem o tão sonhado cargo público, tá? Depois dessa apresentação rápida, eu preciso falar para você que todo aquele movimento que nós fizemos no vídeo anterior sobre estabilidade, onde nós falamos sobre a emenda constitucional número 19, falamos sobre a lei 8.112, falamos sobre as carreiras típicas de estados e hoje basicamente nós vamos falar sobre o quê? Os cargos. Por quê? Porque através do meu último vídeo, muitos inscritos começaram a perguntar e cargo tal, e cargo tal, e cargo tal. E aí eu trouxe a possibilidade de consolidar todas essas dúvidas para poder sanar aqui, tá? Inclusive, saiu uma publicação no dia 9 de novembro, lá na Folha de São Paulo, tá? E nós estamos aqui com essa publicação que está falando exatamente sobre o tema. Inclusive, eu acredito que quem escreveu a matéria viu o vídeo, porque nós já antecipamos tudo aquilo que houve no desdobramento dessa matéria. Então, é mais um motivo para você se inscrever logo no canal para poder receber em primeira mão informações de qualidade para quem tem interesse em concurso público por um especialista, no caso este que vos fala, tá? Então a matéria de Fernando Canzian, né? Ela tem a seguinte chamada: Vida Pública. Estabilidade de servidores do Brasil chega a 65% do total. Na Suécia, 1%. Então, você já percebe que esta chamada é muito tendenciosa, fazendo uma comparação entre Brasil e a Suécia, que possivelmente é o menor percentual relativo aos servidores estáveis ao nível total da população, tá? Então, ó, regras brasileiras são ponto fora da curva. Cargos de Estado somariam um pouco mais de 10%. Então, qual é o direcionamento dessa chamada? Falando que tem a proporção entre servidores estáveis e população é muito alta e que aqueles que realmente deveriam ter estabilidade são apenas 10%. Tá? Que são as carreiras típicas de Estado. Vamos aqui desenvolver, tá? A matéria foi de 9 de novembro de 2024 às 11 horas, tá? Fernando Canzian. São Paulo, com menos funcionários públicos em relação à sua população e às pessoas ocupadas que muitos países, o Brasil é um dos que mais gastam com servidores como proporção do PIB. É também o que mais concede plena estabilidade a funcionários do Estado. Então, essa plena estabilidade, tá? Não é verdade, exatamente porque os servidores estáveis, eles podem sim ser demitidos. Os servidores estáveis, os servidores que têm um cargo com estabilidade, eles podem ser demitidos. Os servidores estáveis podem ser demitidos. Os servidores, para conseguir a estabilidade, eles passam por um processo de avaliação, tá? Não é tipo, passei, sou estável, ninguém toca em mim, ou já garanti os 3 anos para poder ter a estabilidade e ninguém toca em mim, tá? Então você percebe que já há um direcionamento em matérias tendenciosas falando que tem muitos servidores estáveis no país.
tá? E nesse sentido, eu quero trazer para você quais são os cargos que vão manter esta estabilidade e vamos falar sobre as carreiras típicas de Estado. Inclusive, nós fizemos um vídeo falando sobre a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos e os impactos no concurso público. É muito importante que você veja esse vídeo também para que você possa ter uma noção que tudo está indo em uma direção. Então é importante que você se antecipe e possa garantir logo a sua vaga, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns cargos, tá? De algumas áreas para você entender. Então, dentro os cargos, eles estão vinculados às áreas, tá? E aí nós trouxemos aqui 10 áreas que nós consideramos que serão garantidas pela estabilidade. Então, cabe a você tomar consciência de quais são as áreas. Por exemplo, área da magistratura, área do Ministério Público, área da advocacia pública, área da defensoria pública, segurança pública, fiscalização e auditoria, gestão e controle, regulação e política monetária, inteligência de Estado e diplomacia. Você percebe que não apenas serão essas áreas, até porque, importante, é muito importante para que você não pegue um pedaço, né, do vídeo ou tenha uma má interpretação, tá? O que ocorre é que há a possibilidade de não ter mais o regime jurídico único em União, Estado, Distrito Federal e município. Isso não quer dizer que todo mundo vai ser seletista ou que todo mundo vai ser estável, né? Vai garantir estabilidade. Pode acontecer da União decidir que todos os cargos serão estáveis. Pode acontecer do município X, Y, Z. Então, é a possibilidade, tá? Então, é muito importante você entender isso. E o que vai direcionar, quando é que você vai saber? Você só vai saber quando sair o edital, tá? O que nós estamos fazendo agora é antecipando que são cargos que não vão ser impactados por qualquer tipo de pensamento em poder mitigar esta instabilidade. E é isso que você quer. Você quer ter essa garantia de poder continuar os estudos e saber que seus estudos lá na frente o cargo não vai ser estável. Inclusive, o pessoal começou a me lixar e a opção de haters começaram a entrar no vídeo que eu fiz, que eu falei que não era vantagem estudar para os Correios. Tá? E eu expliquei exatamente nesse sentido. Por quê? Primeiro, os Correios é contratação seletista. Os Correios, não só por ser contratação seletista, mas os Correios estão à beira de ser privatizados, gente. Então, aquele ingresso no serviço público que você entrou, daqui a pouco é privatizado, você perde toda aquela estrutura. Por quê? Entre você ser seletista da iniciativa privada e ser estatutário no órgão público, o CLT do órgão público está no meio. Você não está nem no extremo lá de ser equiparado ou ter o mesmo tratamento que uma iniciativa privada e também não tem a garantia da estabilidade, tá, do regime jurídico único. Então, o seletista do serviço público está no meio, tá? E eu trago exemplos aqui para você entender. Por exemplo, você tem o próprio BNDES, que é um dos melhores concursos que há no país, que você é contratado via CLT. Você tem o Banco do Brasil, que você pode fazer carreira, que você é contratado via CLT. Você tem a Caixa Econômica Federal também. Então, você percebe que não é o fim do mundo. Inclusive, no vídeo que nós falamos sobre o fim da estabilidade e decisão do STF, nós elencamos ali alguns benefícios de quem é concursado e contratado pela CLT. Beleza? Então, vamos continuar aqui no vídeo para poder falar para você que aqui são 10 áreas e não necessariamente são apenas essas 10 áreas, tá? Então dá o print na tela, porque nós vamos detalhar em cada uma destas áreas quais são os cargos para poder facilitar a sua tomada de decisão, tá? Mas antes, é muito importante você entender que ao invés de você ficar preocupado em poder saber se a estabilidade é válido, só que você precisa se preparar da melhor forma possível para poder ser aprovado, porque se você não for aprovado, não adianta nada. Então, é interessante sim você entender, acompanhar, mas é muito mais importante você estudar
com qualidade, tá? E com isso eu quero trazer para você uma proposta que é a nossa mentoria para concurso digital, modalidade Esmeralda. E eu quero trazer para você aqui 10 diferenciais de forma bem rápida, tá? Então você vai ter um preço reduzido, todo concurseiro quer isso. Preço reduzido, planejamento individual, mentorias online ao vivo, metas individuais, então você não é tratado igual um saco de batata, você é tratado como pessoa e a gente vai levar em consideração toda a sua realidade, seu tempo, seu conhecimento. Discursivas, você para ser aprovado em concurso público, que há discursivas, você precisa arrebentar, porque é a discursiva que te coloca dentro do número de vagas. Simulados programados, revisões programadas. Então você já vai ter para você programada de acordo com o seu perfil metas programadas de revisão, exatamente para que você possa achatar a curva de esquecimento e possa memorizar mais. Técnicas de estudos, e dentro dessas técnicas de estudos, nós trazemos técnicas de quê? De memorização, para que você possa estudar e reter tudo. Uma metodologia própria de estudos para concurso público. Por quê? Estudar para concurso público não é igual você estudar para faculdade, não é igual você estudar para o vestibular, não é igual você estudar para seu ensino médio, tá? Concurso público é diferente. E reuniões mensais para que você possa entender um pouco mais como está indo o seu processo de estudos. Percebeu, né? Essa mentoria digital é top e você nem imagina o preço, ó, investimento é bem reduzido, tá? Mas vamos voltar aqui para o que você quer saber. Nós vamos falar agora sobre carreiras típicas de estado, tá? Então vamos para a tela. Carreira típica de estado. As carreiras típicas de estado são aquelas que exercem atribuições relacionadas à expressão do poder estatal. Eu falei isso no último vídeo, né, que são carreiras típicas do poder de Estado, não possuindo, portanto, correspondência com o setor privado. E aqui é bastante importante salientar que eu tive uma mensagem lá no vídeo que eu fiz, que uma pessoa formada em TI, pós-graduada, que eu trouxe como exemplo a área de TI, que possivelmente vai ficar na contratação seletista. Ela, pô, é um absurdo, eu sou pós-graduado, você está falando que TI não é importante. Preste atenção, todos os cargos são importantes. Isso aqui não é minha opinião, não sou eu que estou classificando. Eu estou falando que dentro do cenário da administração pública, TI não é vista como carreira típica de Estado, salvo aquelas informações que são protegidas por sigilo de Estados. Tá? Então, vou te dar um exemplo claro, tá? O SERP, o Serviço de Processamento de Dados, que presta o serviço para a Receita Federal. São contratados pela CLT. E você vai trabalhar com TI. Então, você percebe que a própria estrutura de Estado, ela não eleva a atividade e tecnologia da informação como carreira típica de Estado. Desculpa, não é nada contra você, não é nada contra outros cargos, por exemplo, os cargos da saúde. Os cargos da saúde, eles vão vir possivelmente pela CLT. Por quê? Porque hoje a contratação dentro da área de saúde está sendo por OS. Entendeu? Então, assim, é o que há hoje no cenário, é a análise que nós estamos fazendo para o cenário e como especialista eu estou direcionando para que você possa tomar decisão. Não sou eu que estou determinando, tá? Então, longe de mim de determinar, mas eu estou falando o que acontece e o direcionamento para aqueles que têm dúvida, tá? Eu não estou falando diretamente para você, Pedro, João, André, Márcia. Eu estou falando dentro do cenário, dentro do direcionamento que está acontecendo no cenário para que você possa tomar decisão. Por isso, é importante que você se inscreva para que você possa receber informação de qualidade. Tá? Então, voltamos aqui ao conceito, né? Correspondência ao setor privado. Então, já é um direcionamento. Se você percebe que o cargo que você vai exercer, ele é semelhante ao que acontece no setor privado, cara, você possivelmente vai ser contratado pela administração pública, pela CLT, tá? Integram o núcleo estratégico de Estado. Então, as carreiras públicas de Estado, elas integram o núcleo estratégico do Estado, requerendo para isso maior capacitação e responsabilidade. Isso aqui já é uma chamada aqui. Por quê? Porque essa definição é pela FONACAT,
Que é FONACAT? Fórum Nacional Permanente, Ixi, tá escrito errado aqui, ó. Permanente, tá? Permanente de carreiras típicas de Estado, tá? E aí traz aqui alguns exemplos. Ó, as carreiras consideradas típicas de Estado são as carreiras relacionadas às atividades de fiscalização agrária, agropecuária, tributária, de relação do trabalho, de arrecadação, finanças, controle, gestão pública, comércio exterior, segurança pública, diplomacia, advocacia pública, defensoria pública, regulação, política monetária, inteligência de Estado, planejamento, orçamento federal, magistratura e Ministério Público. Então você consegue entender que este fórum já determina quais são as carreiras típicas de Estado e esse fórum tem poder nas negociações salariais. Então esse fórum ele é reconhecido pelo governo federal. Isso já é o quê? Um direcionamento para você entender. Não é nada contra os cargos, mas dentro da estrutura de Estado vai haver o quê? Um enxugamento, tá? E é até importante você entender que dentro dessa matéria, tem aqui dentro da matéria da Folha de São Paulo, olha só, um tópico bastante importante para você entender, ó. Para Luiz Carlos Bresser Pereira, ministro da Administração Federal e Reforma do Estado entre 95 e 98 e responsável por mudanças na área no governo FHC, e eu falei isso no primeiro vídeo sobre o governo FHC, eu fiz toda uma linha do tempo. Se você não viu esse vídeo, vai lá, verifica lá fim da estabilidade, decisão do STF, em que eu faço uma cronologia, uma linha do tempo, em que a gente vai falando todos os fatos, tá? A estabilidade deveria existir para as carreiras com poder de Estado, não para cargos encontrados na iniciativa privada. Então, mais uma vez, um balizamento para que você possa entender. Se o cargo que você tem interesse, ele é compatível com um cargo da iniciativa privada, possivelmente, eu não vou garantir porque não sou eu que determino isso, possivelmente vai ser concurso público com contratação pela CLT, tá? Mas aí tá, não para a carreira poder Estado, não para o cargo, mas o corporativismo venceu quando tentamos mudar isso, diz Luiz Carlos Bresser Pereira, que foi o ministro de FHC. Então você percebe que isso não é de agora, gente. Isso daí está sendo já gestado e eu já demonstrei isso no vídeo anterior. E se você quiser entender todo esse fluxo, vai no nosso vídeo e dá uma olhada, tá? E, óbvio, seu objetivo é saber os cargos, eu já falei das áreas, já falei sobre definição, tá? E nós vamos agora para os cargos. Na tela aqui para poder entender os cargos que nós selecionamos aqui para você ficar, entre aspas, tranquilo, tá? Então presta atenção. Dentro da área, a gente falou sobre a área de magistratura, os cargos de juízes e as consequências, desembargadores, né? Ministério Público, os procuradores e promotores, advocacia pública, os advogados da União e procuradores, e defensoria pública, o defensor público. Lembrando que esses cargos, você tem os cargos de defensor, a carreira de defensor, e tem os cargos auxiliares. Esses cargos auxiliares, vou até abrir aqui a tela para poder falar com você diretamente. Esses cargos auxiliares, eles não têm essa garantia, eles não são típicos de Estado, tá? Por exemplo, no Ministério Público, você tem a carreira dos cargos auxiliares ao Ministério Público, que tem a área de administração, economia, contador, certo? Esses cargos, eles não são típicos de Estado. E aí, o que acontece? Jefferson, e aí esses cargos vão ser contratados pela CLT, eles vão ter estabilidade? O que eu espero e acredito que aconteça exatamente como citou o próprio ex-ministro, tá? O corporativismo vai fazer com que judiciário, legislativo, tá? Eles mantenham ali a estabilidade das carreiras de apoio. É o que eu acredito pelo histórico, pelo que vem desenvolvendo. O executivo é o que será mais impactado. Os cargos do executivo serão mais impactados, tá? Então, voltando aqui aos cargos, tá? Nós falamos sobre segurança pública, aqui é importantíssimo, por quê?
todos os cargos do artigo 144 da Constituição, que é o quê? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que vai mudar de nome, vai ser a Polícia Ostensiva Federal. Você tem as polícias civis, polícias militares, corpos de bombeiro. Nesse sentido, é só você que está estudando para concurso público, você sabe ali quais são os cargos envolvidos na segurança pública. Fiscalização e auditoria, tá? E aí exemplos de cargos, como já tinha citado, auditor fiscal da Receita, auditor fiscal do Trabalho, o auditor fiscal agropecuário, o analista tributário. Por quê o analista tributário? Porque a carreira típica de Estado não é a carreira de auditor fiscal, mas sim auditoria federal. Auditoria federal. E essa é a auditoria tributária e aduaneira federal. E esta carreira tem dois cargos, que de auditor fiscal e de analista tributário. Por isso que o analista tributário também entra. Isso daí é uma baita discussão a título de sindicato, tá? Mas mantém IBAMA, o analista do MDIC, né? De comércio exterior, tá? Gestão e controle. Os analistas do MPOG, da Secretaria do Tesouro Nacional, o auditor de controle externo do TCU, o auditor de controle interno, tá? Da CGU, a parte de regulação e política monetária, como o analista do Banco Central, o analista da CVM, o analista da SUSEP, inteligência de Estado, os cargos da ABIN, os cargos de inteligência, o oficial, o técnico, e diplomacia, os cargos de diplomata. Você percebe que você já tem aqui um rol de cargos que você pode ficar tranquilo que não vão ser impactados por uma mudança em relação à estabilidade. Mas Jefferson, o cargo que eu quero não está aí. Presta atenção, gente. É muito importante que você faça o quê? Uma projeção de carreira. E dentro dessa projeção de carreira, você entenda que você vai investir um tempo, você vai investir uma energia, você vai investir dinheiro em prol de o quê? Segurança, estabilidade. Se é isso que você quer, é importante que você invista agora em uma dessas carreiras, certo? Por exemplo, analista tributário da Receita Federal, eu vejo que é o melhor custo-benefício para que você possa investir tempo. Primeiro, o quantitativo de vagas que abre é muito alto. Segundo, o salário é top. O terceiro, você está dentro de uma carreira típica de Estado. O quarto, você tem a possibilidade de poder trabalhar em diversas frentes em todo o território nacional. Eu tive a oportunidade de ter sido analista tributário durante 7 anos e, cara, foi a melhor decisão que eu tomei quando eu decidi sair do Exército Brasileiro. Eu fui sargento paraquedista do Exército Brasileiro. Eu falei assim, cara, eu consigo algo melhor, eu quero algo melhor e eu necessito de algo melhor e busquei sair para o mundo civil, para a Receita Federal, para o cargo de auditor. Mas o que eu fiz? Eu fiz um concurso escada. E esse concurso escada foi uma bela escada, porque eu fui para o cargo de analista tributário da Receita Federal, tá? E nesse sentido, se você tem interesse em poder se preparar no mais alto nível, eu peço que você conheça a minha história e perceba que você também pode, tá? E eu quero te oferecer essa oportunidade de conhecer um pouco mais de Jefferson Rosa através do nosso e-book de Office Boy a Auditor Fiscal, um caminho, uma certeza. Tá? Vai estar disponível gratuitamente para você. O que você precisa é apenas solicitar a equipe da Oficina da Aprovação. Vai lá no site da Oficina da Aprovação, vem aqui, clica em e-book e lá você faz o cadastro para que você possa receber inteiramente gratuito, tá? O e-book, tá? Para você que tem interesse em poder estudar para os concursos de uma forma geral, nós temos a possibilidade de você trabalhar comigo através da nossa mentoria individual para concurso público. Você que tem interesse no concurso nacional unificado, em concurso da área fiscal, em concurso da área de gestão e controle, em concurso da área policial, em concurso da área bancária, de tribunais, de concursos em gerais, é só você acessar o site da Oficina da Aprovação e poder ali pedir para poder trabalhar com a gente na mentoria. Se você não gosta de mim, tá tudo bem, cara. Beleza, você tem a oportunidade de poder trabalhar com outro mentor, tá? Por quê? Eu vou te garantir, você e o mentor vai ser muito mais forte,
muito mais rápido, muito mais fácil para você ser aprovado em concurso público, tá? Se você não gosta de mim, tá tudo certo. Aqueles que gostam de mim, que entendem que eu posso lhe ajudar, vem, que eu tô com muita vontade de poder fazer a diferença na sua vida, assim como eu fiz a diferença em diversas vidas de ex-concurseiros e hoje concursados, tá? Então vai lá na oficina, chama a galera que você vai ter acesso a só a galera especializada top em concurso público, tá? E aí, se você quer saber um pouquinho mais de Jefferson Rosa, eu trago aqui a possibilidade de você saber. Eu sou formado em Administração de Empresas pela Federal Rural do Rio de Janeiro, sou pós-graduado pela Escola Nacional de Administração Pública, atualmente exerço o cargo de auditor fiscal, fui analista tributário, fui sargento do Exército Brasileiro. Hoje eu atuo como mentor para provas e concursos públicos, com alunos aprovados nas maiores bancas do Brasil e nos concursos mais difíceis do Brasil, tá? Tenho também capacitação em outras áreas para poder possibilitar e potencializar a minha mentoria, porque eu tenho formação em analista comportamental, sou Master Coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching e sou programador neurolinguístico pela programação neurolinguística, tá? Então, você também pode me acompanhar lá no Instagram. Meu arroba é jeffersonrosa.oficial. Esse telefone aqui, você entra em contato, que é da oficina da aprovação. Você que quer entrar na minha turma de mentoria, tá? Já acessa esse WhatsApp e manda uma mensagem. E você também pode me seguir lá no Telegram, tá? Você percebeu que, cara, em poucos minutos você teve uma aula de como se preparar, escolher o cargo para se preparar para concurso público, já vendo o cenário futuro. Por quê? Porque se você começa hoje, a gente vai ter uma jornada e quando você conquistar, porque você vai conquistar fazendo mentoria comigo, tá? Você vai estar mais seguro, tá? Se você tem dificuldade, você não sabe, entende de áreas, contrate lá uma consultoria. É um serviço em que você tem acesso a um especialista em concurso público para ele poder te explicar e te direcionar para o melhor cargo público, inclusive com esse cenário de mudanças em que a estabilidade foi mitigada. Beleza? Mas o mais importante, se tudo isso que você aprendeu aqui com a gente foi orientado, você precisa entender que se você estuda para concurso público, não espere o melhor. Prepare-se para o pior.